Sejam todos bem-vindos a Terça com Sucesso. Hoje nós vamos tratar de uma PL que está tramitando no Senado sobre segurança. Eles estão querendo criar um órgão parecido com um órgão que foi criada a LGPD. Então eu preparei aqui um material para a gente entender como é que isso vai funcionar, e isso vai ter um impacto direto nas empresas, nos profissionais, inclusive na forma como o governo vai contratar por meio de licitações. Ali ele abre uma possibilidade dela não ser somente preço, ela seguindo uma linha de técnica e preço, né? Então, eu preparei um material aqui para a gente ouvir, eu vou compartilhar. Aí vocês só me avisem se estiverem ouvindo, tá? Eu acabei de selecionar. Bem-vindos a esta nossa análise executiva. O nosso foco hoje é destrinchar o projeto de lei 4752 de 2025, que institui o Marco Legal da Cibersegurança no Brasil. Para quem atua na linha de frente da tecnologia, da segurança da informação e da gestão, entender a fundo este documento não é só uma questão de se manter atualizado, é puramente uma questão de sobrevivência e de estratégia de mercado. O objetivo do nosso briefing hoje é ir bem além da superfície. A gente vai entender em que pé está esse projeto, quais são os impactos reais no dia a dia da sociedade, das empresas e, o mais importante, como o setor de tecnologia pode se mobilizar para criar contribuições técnicas de peso, ajustando esse texto antes que ele vire lei de vez. Para a gente se organizar, a nossa pauta vai passar rapidinho por 6 blocos. Vamos ver o contexto atual, os impactos sociais e corporativos, os efeitos diretos no mercado, colocar na balança os prós e os riscos e depois fechar com um guia bem prático de como contribuir, além da nossa conclusão. Bom, entrando no nosso primeiro ponto, o contexto e o status atual do PL. Olha só a velocidade que essa pauta está avançando no Senado. É de impressionar. O projeto foi protocolado em setembro de 2025 e logo em dezembro já tinha parecer favorável na CCJ sob a relatoria do senador Hamilton Mourão. E agora, em maio de 2026, a gente já se encontra na fase de audiência pública, lá na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, a famosa CCT. O detalhe crucial aqui é que a CCT tem poder de decisão terminativa, ou seja, a janela de oportunidade para o mercado apontar melhorias é exatamente agora, antes que o relatório final seja fechado. Então, o grande lance é entender a mudança de chave que o texto propõe. Esse PL não está aí apenas para criar regras punitivas. Ele institui formalmente o Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. A ideia é sair daquela velha postura reativa, sabe? De ficar cada um apagando o seu próprio incêndio e ir de fato para um modelo estrutural. O foco passa a ser a resiliência contínua, exigindo que o governo e as entidades privadas que operam em infraestruturas críticas trabalhem juntos e supercoordenados. O que nos leva à nossa segunda parte. Como tudo isso impacta a sociedade e as empresas. Cansando pelo lado social, os benefícios propostos são super ambiciosos. O texto coloca como prioridade absoluta manter os serviços digitais e as comunicações rodando, mesmo no meio de uma crise. É basicamente a garantia legal de que um ataque cibernético não vai simplesmente paralisar um hospital, uma rede de energia ou um serviço do governo. Além disso, a lei foca muito em qualificar a resposta aos incidentes e promover campanhas de educação digital. No fim das contas, a meta é blindar o cidadão comum de virar dano colateral de uma infraestrutura frágil. Já para as empresas e órgãos públicos, o artigo 11 traz um dever de casa bem claro. Não dá mais para só falar que o ambiente é seguro. Agora vai ser preciso comprovar essa governança. O ciclo é o seguinte: primeiro, mapear todos os ativos críticos. Depois, adotar os padrões mínimos de segurança que a futura autoridade nacional vai estabelecer. O terceiro passo é fazer a gestão contínua de vulnerabilidades e, por último, padronizar a forma como os incidentes são reportados. Para quem atua como gestor, a responsabilidade de provar que a casa está em ordem vai aumentar significativamente. E isso deságua direto no nosso terceiro ponto, os efeitos comerciais no mercado de tecnologia e segurança. Historicamente, em licitações públicas, a segurança sempre foi tratada meio que de forma genérica, muitas vezes como um requisito secundário, mas esse PL inverte essa lógica, se alinhando com a nova lei de licitações. A partir de agora, cumprir aqueles padrões mínimos passa a ser um critério eliminatório.
A gente está falando de exigir evidências de conformidade, auditorias e, o mais impactante de tudo, a rastreabilidade na cadeia de fornecedores. Quem não demonstrar maturidade técnica e capacidade de suporte ativo vai correr um sério risco de ficar de fora, não só das compras do governo, mas também das grandes cadeias do setor privado. É exatamente por isso que o artigo 15 é um verdadeiro divisor de águas. Ele deixa claro que se ocorrer um incidente cuja origem seja uma falha de um fornecedor terceirizado, isso vai ter que ser reportado com rigor máximo. Ou seja, a futura autoridade não vai olhar apenas para quem assinou o contrato principal, mas para todo o ecossistema que está plugado ali. A segurança vira uma responsabilidade compartilhada por toda a cadeia. Chegando na nossa seção 4, vamos fazer um balanço técnico bem objetivo dos prós e dos riscos. Colocando na balança, os pontos positivos são enormes. Ter uma estrutura nacional e valorizar a cultura de prevenção é um avanço indiscutível. E a possibilidade de acessar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública é um baita incentivo. Mas a gente precisa olhar para os riscos com atenção. Existe um medo real de sobreposição de regras, sabe? De acabar batendo de frente com a LGPD, o TCU ou a ANPD. Além disso, se os critérios para classificar os fornecedores ficarem vagos demais, a burocracia pode acabar asfixiando as pequenas e médias empresas, prejudicando muita inovação no país. Sabendo de tudo isso, vamos para o nosso ponto 5, o Guia de Contribuição Prática. Como a gente pode agir? Como os especialistas e empresários podem ajudar a afinar esse projeto de lei? O método é super simples e focado em resultado. Primeiro passo, identifique do artigo exato que gera preocupação. Segundo, descreva qual é o risco prático ou operacional que ele causa. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, não fique só na crítica, traga a solução propondo uma nova redação ou ajuste. E o quarto passo é embasar tudo com justificativas técnicas, dados e normas internacionais. O essencial aqui é evitar qualquer tom de defesa comercial de uma marca específica. O foco da argumentação tem que ser o benefício público. Na hora de levar sugestões para as audiências públicas ou para os parlamentares, essa matriz que a gente está vendo funciona como um modelo ideal. Ela garante que a sugestão seja recebida como uma contribuição madura, baseada na realidade e não como uma simples reclamação. O setor de tecnologia tem a vivência do dia a dia. O mercado sabe o que é operacionalmente viável e entende a linha tênue entre uma segurança rigorosa e a agilidade dos negócios. E essa expertise precisa, sem dúvida, estar espelhada na lei. E assim chegamos à nossa sexta e última parte, conclusão e próximos passos. Essa frase que está aí na tela resume perfeitamente a nossa situação. Ter um marco legal é uma urgência absoluta para proteger a infraestrutura do país. Mas criar legislações complexas de tecnologia sem o olhar clínico de quem realmente opera e mantém esses sistemas tem tudo para criar gargalos imprevisíveis. O papel da comunidade técnica não é colocar um freio no projeto, de jeito nenhum, mas sim dar aquele ajuste necessário para garantir que ele seja eficaz na prática e sustentável a longo prazo. Então, o recado final é esse. A mesa está posta e o momento de contribuir é agora, antes que a comissão bata o martelo no relatório final. Fica aqui o nosso enorme reconhecimento. Bom, pessoal, esse é o... Fantástica oportunidade. Isso vai alterar muito a forma como as empresas, fabricantes, prestadores de serviço, quando passar, vai trazer um impacto muito grande. Eu vejo assim, né? Depois eu passo a palavra para o André para ver se ele faz, que tem conhecimento de segurança aqui um pouco mais aprofundado que nós aqui, mas eu vejo que a gente poderia montar um grupo do pessoal de segurança, né? Que baseado nessas informações que nós temos e com o nosso apoio, a gente possa reunir algumas empresas e perguntar para essas como elas estão vendo, imagino que elas estejam acompanhando, mas se elas não querem reunir num grupo e a Sucesso ser a entidade representativa, né, para fazer uma sugestão. Depois, isso para o grupo de segurança, né? Mas nós também podemos fazer uma pesquisa, né, sobre como a sociedade está vai ser impactada com esse, de forma positiva ou negativa, nesse processo, né? Boa noite, Walter. Ô, André, você não quer fazer o comentário? Eu não sei se você está... Vim aqui.
Oi, Walter. Tudo bem? Estou no trânsito aqui, estou aproveitando para dar um oi. Legal, legal. Bacana. Deixa eu ver se o André consegue falar. Enquanto o André ele ajusta ali o microfone, o André também está em trânsito. Então fica tranquilo, André. Vamos lá, o Edson, faz o seu comentário. Eu vou aproveitar, como o Walter não participou nesse primeiro momento, eu vou colocar aqui um slide também, tá? E aí vocês vão falando enquanto eu deixo o slide aqui, a gente vai tratando aqui na medida dos comentários, tá? Vocês estão vendo esse slide? Sim. Sim? Então tá bom. Vai lá, Edson. Valmir, eu não estou inventando nada não, tá? É um processo que eu já participei várias vezes. Há 30 anos eu venho fazendo isso. Antes era a Telebrás, depois passou a ser a Anatel. A gente fazia o seguinte, a gente juntava as operadoras, na hora que tinha uma coisa dessa, a gente juntava as operadoras, fazia um grupo de trabalho de 3, 4 horas, juntava numa sala, algumas pessoas, e aí discutia juntos todo mundo, claro, já conhecia, só ia lá para se juntar e fazer um documento único. Então, pegando o teu gancho, eu acho que a gente podia promover um evento, trazendo essas empresas para essa mesa redonda, né? Esses grandes fabricantes, esse pessoal que tem mais conhecimento técnico, para trazer para a mesa redonda, e aí sair com uma pauta para a gente apresentar como sucesso. Não é um evento igual esses almoços, isso a gente faz com um café à tarde ali, né? Café e água, a gente faz isso aí. A gente só precisa de uma sala que pode ser fornecida com a empresa. Eu não sei se a gente até tem lugar para fazer isso lá, dependendo da quantidade, fazer no espaço que já foi cedido para a gente. Ou alguma empresa dessas fornecer uma sala. Viu? Elas fornecerem, às vezes é mais difícil, porque geralmente vão ser concorrentes, mas nessa hora ninguém é concorrente, né? Estão unidos por um propósito comum de defender a classe, defender a tecnologia. Tá? Vai bem de encontro com o que você falou. Uma reunião, mas uma reunião evento. Entendeu? Porque se traz todo mundo em nome da Sucesso para depois sair o documento da Sucesso. Pensa aí, que a gente já está avançando aí com os eventos e também promove a gente, né? Isso é interessante. A gente pode fazer lá no escritório, onde nós temos ali nossa sede, que é cedida ali pelo Jairo, né? E convidar algumas empresas, né? Tá? Convidar algumas empresas. Eu acho que esse é um papel que cabe a gente aí sim, tá? O Roberto, você queria falar? Sim, na verdade, três coisinhas. Bom, a primeira é sobre o vídeo em si, né? Que beleza, né? Ter um resumo assim tão objetivo, né, cara? Tão objetivo, que fala isso aqui, agora tá assim, assim, assado e vamos em frente. Legal, muito bom, excelente. A outra questão por falar em excelente sugestão do Edson. Acho que é muito oportuno. E eu acho que traz um benefício muito grande para o sucesso. E eu acho que a gente podia até fazer esse trabalho, eu não sei, talvez corpo a corpo, né, Edson? Porque trabalhar com as mídias aí vai, né? Mas se desse para fazer uma ação aí corpo a corpo e trazer 4, 5, 6 players, né, nesse segmento. E agora vem uma pequena observação. Eu acho que isso não pode ficar restrito à área de segurança. O Valmir falou aí de ver o impacto na sociedade. Eu acho que é por aí mesmo, Valmir. Uma coisa é isso que o Edson propôs para pegar a visão dos especialistas de segurança, que é a base, né? Agora, por que eu estou falando isso? Eu estava aqui pensando, quando se fala em licitação, por exemplo, aquela
condição em que uma empresa, por acaso, se torna exclusiva, fornecedora exclusiva de uma solução. Já é um argumento para fugir dessa, né? Teoricamente, para fugir se não tiver as travas para essa situação. Então, foi só um pequeno detalhe que me aflorou assim na hora do assunto aqui, do vídeo. Agora, imagina quantas outras situações que configuram fuga, desvio desse objetivo principal do PL. Então, eu acho que tem que ter uma visão mais ampla, além dos especialistas de segurança, que pode ser que eles fiquem muito focados, né, na atuação deles, né, e pode ser que passe alguma situação que não foi prevista porque não envolveu toda a pluralidade dos interessados. Então, é só essa observação que eu queria fazer. Perfeito. Eu não sei se você observou que ele, quando mostrou aquela conexão, né, a solução, né, como um todo, ele menciona que é toda a cadeia de valor que está focada na segurança. Quando nós falamos de cadeia de valor, né, aproveitando que o Walter está ouvindo, né, quando você implementa uma solução de inteligência artificial, é lógico que ali você está entrando dentro da empresa, está colocando as coisas, e a solução da Microsoft está em nuvem, então precisa ter segurança. Quando eu vejo essa questão do PL, envolve todo mundo, né? Não é um tema de segurança, mas, por exemplo, se o cara não fizer atualização nos routers, não fizer atualização das licenças, atualização do firmware e uma série de outras atualizações, é uma porta de vulnerabilidade, né? E imaginar que esse PL aqui, ele pretende criar um órgão regulatório, né? É lógico que vai levar algum tempo, assim como o da LGPD para criar, mas hoje ela está lá, né? A LGPD, já foram geradas multas e algumas penalidades, né? Então, eu imagino que uma empresa fornecedora de uma solução, Rapid7, todas essas que já trilharam aqui, a Fortinet, a própria Cisco, né, elas têm uma preocupação, mas elas não podem ser responsabilizadas, porque são de segurança, por uma falha do usuário de não ter atualizado aquela licença, né, ou ter colocado práticas, vamos dizer, consagradas aí de defesa para o mercado, tá certo? Eu vi aqui que o Walter levantou a mão. Por favor, Walter, fica à vontade. Obrigado, boa noite. Como eu entrei um pouco depois, aí eu estou pegando justamente aqui o tema que vocês estão trazendo e aí a imagem projetada, né? Mas eu queria corroborar com esse tema bem colocado. Hoje, como é que, por exemplo, um player como a Microsoft lida com esse tipo de cenário, onde você tem falhas que são brechas na ferramenta, e aí ela é responsável direta, e aí ela tem que providenciar um fix, né, algum pacote ali para corrigir, e aquela que ela é corresponsável, né? Existe, principalmente em aplicações de nuvem, e aí por que eu estou entrando nesse ponto, né? Existe um documento que esses players criam, que se chama Matriz de Responsabilidade. Então, nesse documento da matriz de responsabilidade, eles definem exatamente onde termina a responsabilidade do vendor e aonde começa a responsabilidade do usuário. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na guarda dos arquivos, né? Então, seja qual for a plataforma de nuvem, o único responsável pelos dados é o usuário. O vendor não se responsabiliza por aquele dado. Ele se responsabiliza com a ferramenta que vai hospedar, mas não com o dado em si. E aí, levando esse tema para frente, essas empresas que lidam diretamente com segurança, ao meu ver, e aí eu concordo,
elas não podem ser responsabilizadas por uma falha do usuário. Eu acho que tem que ter uma forma de você dividir esses riscos com todo mundo. Muito bem observado, viu, Walter? Muito bem observado essa parte. Ele não pode ser responsabilizado, mas o documento, depois eu vou colocar lá no grupo, vocês vão ver, é um documento simplório. Ele é muito simples, né? Tudo bem que ele trata do tema de forma macro, né? Ele trata do tema solicitando, se apropriando de verbas, né? Então, seria o primeiro passo para a construção desse órgão regulatório, certo? Para que, então, venha depois algumas regras. Mas eu estou achando que ele, em um determinado ponto aqui, né? Imagine uma empresa menor prestando serviço de segurança. Se ela for arrolada num processo, ela quebra, né? Então, o próprio Roberto colocou que soluções proprietárias, né? Elas acabam sendo utilizadas por algumas empresas que não possuem padrões aí muito definidos. Né? Então, tem esse problema com as empresas, sim. Sobre a nossa visão de usuário, eu fico imaginando que, para a gente, é excelente que tenha segurança e todo mundo esteja responsabilizado aí, porque quando eu entro num site, seja qual for o site, né, quando a gente viu aquela pesquisa da Fundação SEAD falando dos riscos, e a maioria dos riscos um deles, né, está associado a você acessar um determinado site, né, você acaba percebendo que quando todo mundo estiver cuidando de segurança, isso vai ser pode ser que diminua, né, essa percepção de insegurança. Eu vou contar só um exemplo, o nosso CRM, o CRM da Sucesso, eu troquei de máquina. E eu estava conversando com a equipe, eu fui salvo pelo Gongo, porque o Varalo estava conectado, e por isso que ele gerou um código master ali, código de segurança para poder acessar, porque a minha máquina, como eu troquei, ela perdeu, né, a conectividade e não quis se conectar. Então, foi por conta disso, mas só para vocês terem uma ideia, o nosso acesso lá estava em nome da entidade. A HubSpot pede que o e-mail seja da pessoa. Então, eu não consigo sequer comprovar que eu sou a pessoa, né? Precisei passar o estatuto, e mesmo assim eles não aceitaram. O estatuto da entidade, onde diz a minha posição dentro da entidade. E outro ponto, me pediram um tal de TXT do e-mail, né? Que eu acabei pedindo também para o Roberto me ajudar e para mandar. Ou seja, mecanismos existem, né, de segurança para você ter um acesso. Mas isso, nós estamos falando, eu dei até evidências para ele. Eu falei, olha, eu estou com um tablet aqui. O meu tablet está conectado. Acontece que o app do tablet, ele não permite você acessar o campo de segurança, né? Ele está limitado. E, nesse caso, ele não libera uma semana com o time de segurança da HubSpot para poder tentar me liberar. E eles não me liberaram. Eu tive a facilidade, né? Ainda bem que o Varalo estava conectado, e aí a gente conseguiu ter a liberação, né? Eu estou passando aos poucos aqui esse slide, né? Para vocês perceberem também o slide que eu pedi para fazer em função desse tema, tá? Então, nós temos aí um trabalho muito grande com os fabricantes, um trabalho muito grande conosco aqui, de usuários e tudo mais, certo? E aí eu passo a palavra para o Edson, que acabou levantando a mão.
Romir, eu vi uma coisa que do texto ali que ele falou, que eu acho que a gente tem um detalhe importante. A gente sabe que quando você vende para o governo, o responsável único é quem assinou o contrato com o governo, tá? Mas aí eu entendo aqui, quando ele está criando esse marco, não é só mais aquele que assinou o contrato com o governo, é toda a cadeia. Então, se você subcontratou uma empresa X, ela é responsável pela parte de segurança, que compete a parte dela, e daqueles que ele subcontratou também. Se ele contratou um terceiro, um quarto, um quinto, a cadeia não para. E eu já tive situações onde, de licitações que eu participei, e até no privado também, onde você vai lá, o teu fornecedor te causa um problema. Bom, o cliente direto, seja governo, seja privado, ele te processa. Existe um mecanismo da lei que você reprocessa o outro, reprocessa o outro. E aí essa cadeia de culpa, como ninguém tem culpa, ela só fica rolando na justiça e depois no final ninguém é culpado. Eu acho que também uma coisa que eles olharam aqui é essa questão de colocar culpa em todo mundo. Todo mundo tem responsabilidade. Então todo mundo tem que colocar o seu na reta. Você não pode ir lá e vender um negócio para uma empresa, não vou listar direto, o contrato não é meu, então o cara não vai vir atrás de mim. Se falhar, é problema dele. Eu já participei de empresas que a própria empresa falou assim: não, o risco não é meu, o risco é dele que está assinando o contrato. Por quê? Quando tem um problema, o que o governo geralmente faz? Ele para de pagar. Enquanto você não conserta, ele não te paga. E aí o terceiro e o quarto continuam recebendo, ou quer receber, porque ele não tem contrato com o governo. Tá? Eu acho que isso aqui também tem uma questão de unificar a responsabilidade. Se todo mundo sabe que é responsável, todo mundo vai se preocupar mais com a parte de segurança. Que é o que hoje você comentou do LGPD. LGPD, não importa se você é dono da informação, se você é o contratante, você tem que se responsabilizar pela sua parte de LGPD. O dado não é meu. O dado, eu só estou transportando o dado, mas se você não transportar o dado, se é o funcionário da sua empresa entrar lá e deixar uma brecha para alguém pegar a minha identidade de gênero ou pegar qual é um problema de saúde que eu tenho, vai ser processado do mesmo jeito. Então, acho que é uma coisa importante também para colocar aí essa diferença que essa lei está dando. Então. Pois é, isso é um grande risco, viu? Isso é que o André não está conseguindo falar e o Cleiton acabou de entrar. Mas o Cleiton trabalhando na ICOR representa a classe e eu acho que algumas soluções de segurança, né? Acho que vai ter a Rapid7 e tudo mais. Se a solução que a ICOR for vender para qualquer... E não estamos falando só de governo, estamos falando para o mercado. E tiver um vazamento, ela também vai ser arrolada no processo, porque ela não é o fabricante, ela é o canal de venda. A Rapid7, vamos pegar um exemplo, se tiver um erro, a culpa vai ser dela também, ela não tem como fugir. Hoje ela tem como fugir. Hoje ela tem como fugir. É lógico que aí entra todo num processo, né, de provar, o cara vai provar, olha, o seu software não é bom. Aí, em contrapartida, ele vai falar assim, não, é bom, você que não sabe usar. Então, imagine aonde vai entrar essa discussão. Ela vai entrar num buraco que eu, pelo documento que depois eu falei para vocês, eu vou passar, vocês vão ver que não tem muita coisa escrita, não. Só faz essas grandes menções. O detalhamento não está lá. O Décio? Bom, antes de eu queria fazer só uma pergunta. No nosso grupo tem alguém especializado em auditoria? Seja auditoria de sistema, auditoria contábil? Tem alguém do nosso grupo que atua com auditoria? Acho que não, né? Enquanto se falava aí dessas abordagens, eu pensei no processo de auditoria, né? Porque mesmo na questão, né? Na empresas do ramo financeiro, empresas de outros ramos, existe esse processo de auditoria para validar procedimentos, para criar planos de ação, para
identificar as devidas responsabilidades. Mas aí, sendo um pouco mais objetivo, imagina que numa situação dessa prevista pelo projeto de lei, a gente tem 2 tipos de relação. O que é o A gente tem a CRM? relação público-privada e a relação privada-privada, né? Então, assim, o público faz uma licitação, por exemplo, e ele vai, Que é dentro desse processo CNMI. licitatório, ele vai homologar um fornecedor de serviço ou de produto, um fornecedor de solução. Esse fornecedor é o ente responsável por aquele contrato licitado, por aquele objeto licitado. Quem ele vai contratar é ele que seleciona. Ele vai para o mercado e ele vai fazer a seleção dos seus fornecedores, dos seus terceiros, dos seus quartos. Então, ele tem um grau de responsabilidade, sim. Agora, como é que ele repassa essa responsabilidade? Por uma relação privado-privado que entra mais no aspecto comercial do que legal. Então, assim, aí ele vai para o direito comercial, ele vai para a relação jurídica entre as partes, mas no segmento comercial. Então, vamos lá. Eu contratei uma outra empresa privada e ela pode contratar uma outra privada. Então, o tipo de relação é outra. Não é que ele vai passar a responsabilidade frente ao contrato público. Não. O contrato público só tem um ente contratado, que é a empresa que venceu a licitação. Ela responde por todo o objeto. Então, essa relação já existe. Eu acho que não cabe inovação nesse processo. Por quê? A responsabilidade dos entes que foram contratados pelo fornecedor, né, são subfornecedores. É esse fornecedor que tem a responsabilidade de fazer a gestão, de fiscalizar, de fazer auditoria em toda a cadeia, para ver se os requisitos daquele contrato estão sendo cumpridos. Então, assim, eu concordo com o Walter, eu achei assim, esse instrumento por exemplo, a matriz de responsabilidade é fundamental, mas é fundamental para subsidiar um processo de auditoria. É fundamental para identificar as relações que podem ser comerciais entre 2 entes privados ou a responsabilidade de um ente privado com um ente público mediante um contrato de licitação. Quais Então, são assim, os eu queria protocolos só que dar auxiliam a essa auditoria de visão, sistemas? porque, assim, se a gente fizer um recorte muito fechado, a gente não enxerga esse universo, né, que é digamos assim, é o universo prático, é isso que acontece no dia a dia, né? Então é isso. Perfeito. Perfeito, Roberto. Você trazer essa visão também dessas relações privadas, né? Olhando a questão da LGPD, né, a forma como ela está atuando, ela inclusive interfere nessa relação privada quando há um vazamento de informações. Eu estou imaginando que aí nós estamos entrando em 2 mundos, né? Por exemplo, se o vazamento de uma informação, né, pessoal for causado pela insegurança do ambiente, a empresa e aquele Que é conjunto o PMI. estarão responsabilizados tanto pela LGPD quanto porque eu imagino que vão ser entidades distintas, né? E a grande maioria das falhas de Projetos. O que LGPD é PMI? estão aportadas em cima da segurança ou insegurança da rede, né? Agora, se você observar, eu queria só fazer essa observação, mas eu falei um pouco antes de você entrar, Roberto, sobre né, o integrador, o fabricante. Olha o slide aqui, né? Ele traz uma leitura para a gente, né, sobre esse ambiente, que ele chama de Tier 1, que é o Estado, o contratante, ou o contratante, né, exige conformidade com padrões mínimos e ciclo de vida de desenvolvimento seguro. Primeiro é assim, padrões mínimos, quem vai definir? Quem serão
né, os responsáveis pela definição desses padrões mínimos. Né? Depois, uma definição de ciclo de vida do desenvolvimento seguro. Eu nem entendo o que seria isso aqui. Né? O Tier 2, né, que seria o integrador, prestador de serviço. Obrigado a avaliar. Olha só, é uma responsabilidade muito grande para esse integrador. É obrigado a avaliar os riscos dos seus próprios fornecedores, responsabilidades partilhadas por incidentes. Qual a Né? certificação que diz E respeito a depois o níveis de fabricante. serviços No prestados? fabricante, diferente daquilo que eu comentei, né, ele está aqui, ficou até um pouco menor. Restrições diretas a soluções descontinuadas, sem suporte ativo ou com histórico de falhas de segurança. Bem, aqui tem uma proteção ao fabricante. Né? Queria só trazer isso aqui para a gente fechar essa Ô, Valmir, Oi. duas observações aí. Bom, voltando à questão que você colocou da entidade, né? Para fazer a normatização da LGPD, foi eleita a ANPD, né? Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Basta mudar um detalhezinho que eu acho que faz até sentido acontecer. Em vez da gente estar falando de proteção de dados, a gente diria proteção digital. E aí amplia-se o universo e absorve todo esse panorama. Agora, isso falando só em termos de, né, da estrutura setorial para essa gestão, né? Mas eu me lembrei agora também sobre... Imagina, a gente já tem hoje, às vezes a gente fica pensando em inventar algumas coisas e tal. Além né, de todo o processo de auditoria, que já é totalmente padronizado, tanto auditoria técnica, auditoria sistêmica, como auditoria jurídica e auditoria, digamos, auditoria contábil, né, que é a mais pesada de todas. A gente tem, por exemplo, a normatização, você tem as normas ISO e as normas nacionais, as NBRs, né, que dentro dela tem um aspecto de segurança. Se você vai comprar uma ferramenta qualquer, um martelo, né? Qual a norma que essa ferramenta segue? Então, assim, eu não tenho nenhum exemplo pronto aqui agora para falar de uma norma, por exemplo, de uma ferramenta digital. Mas caberia. Por que não, né? A gente tem os organismos internacionais e tem os seus correlatos nacionais, né? Como, por exemplo, essa entidade que é muito conceituada no Brasil, né? Que é responsável pelas normas brasileiras, né? Então, assim, veja bem que é a questão de encaixar as coisas, assim, de ver o que é essencial num processo, né? E criar as normas básicas elementares e as suas possíveis variações e derivações. Falar, mas é impossível cobrir isso. Claro que é impossível. Então, a norma, ela não vai prever todas as situações fáticas de um processo qualquer. Ela vai prever situações mínimas. É por isso que eu me referi à auditoria. Auditoria, quando se faz um relatório de auditoria, se coloca lá. Foi observado uma segurança razoável de que o processo está sendo cumprido. Então, veja bem que olha, essa palavra, ela é sempre utilizada. Existe uma segurança razoável de que o processo... Ninguém se compromete a dizer, olha, é absoluto. Porque o absoluto praticamente não existe, né? Não existe o relativo. Então, assim, estou fazendo esse emaranhado para a gente ver que já tem instrumentos, basta adequar esses instrumentos para essa realidade que a gente que já existia e que agora se intensificou por conta de, eu diria assim,
contra-ferramentas, né? Então, você tem espionagem, contra-espionagem, você tem ferramentas e contra-ferramentas, depende do uso, da utilização, né? Então, eu acho que a gente precisaria elencar essas ferramentas com os seus padrões mínimos de garantia mínima, para fazer parte de uma legislação como essa. Nenhuma legislação pretende cobrir todos os casos concretos existentes, né? Por isso que existe os diversos tipos de interpretação jurídica por analogia, ou a tal da propedêutica, né? Ou por outro critério, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar o uso dessas padronizações que a gente já tem para adequar para esse novo ambiente. É uma opinião, né? Perfeito, perfeito. Tá bem registrado essa visão que você colocou sobre... Nós temos muita coisa já, não precisaria estar criando uma novidade, né? Mas aqui eu acho que eles estão querendo criar mais um órgão, tá? Mais um órgão para regulamentar. E aí eles colocam alguma coisa que nesses 4 pilares aqui, ó, ele fala que é 0,3% do Fundo Nacional aqui, né, estruturação nacional, elevação da régua, né, vai matar uma série de empresas menores, mas ele coloca aqui fomento a inovação e incentivo direto à investigação, inclusão acadêmica e formação de talentos nacionais. Por isso que eu acho que aqui vai acabar criando um novo profissional no mercado para ser o responsabilizado, ou ele ter todas essas regras, assim como foi criado na LGPD, um profissional específico que vai tratar o conjunto de segurança, ele vai ser um único responsável numa empresa, ou um departamento responsável pela empresa, para fazer todo o fechamento dessas regras e dessas... Será que seria um auditor de segurança, por exemplo? Não sei, eu acho que não. Eu não sei. Não é isso que na LGPD não é assim que é colocado. Eu depois vou pegar lá qual é o nome do profissional, né? Mas eu acho que vai criar um novo profissional de segurança, tá? Onde ele não vai ser o conhecedor da tecnologia, ele vai ser o cara que vai olhar e falar assim: será que aqui essa empresa atende a todos esses requisitos aqui para me proteger? Sim ou não, né? Auditoria. Mas eu não sei se é auditoria, tá? Eu não me lembro desse nome junto ao... É que eu estou fazendo um paralelo à LGPD, tá? Edson? Eu queria colocar um exemplo. Quando você colocou aquele slide que cria uma matriz, né? Ele cria um ranking de matriz, ele cria um ranking de conformidade. Quer dizer, quanto mais você é seguro, mais você vai estar no ranking. E o que eu vejo ali? Eu vejo ali que o governo também, na hora de contratar, você não precisa, para contratar, às vezes, uma solução simples, exigir os mais altos padrões de segurança, porque até inviabiliza o preço. E às vezes a gente sabe que governo, às vezes alguém que é lá, exige isso, aí só uma big tech igual a Microsoft consegue participar. E o pequeno fornecedor é descartado por uma solução que não precisava pagar tão caro. Por outro lado, você também tem o contrário. Quando você tem licitações de governo, eu vou dar um exemplo que eu participei agora há pouco tempo, uma licitação gigantesca com um órgão muito grande, um dos maiores do Brasil, e aí eu esbarrei num item de segurança, que é SSL, que é conectar fazer criptografia com a internet, e que ele deixava você usar uma norma que já estava há 10 anos ultrapassada. Então, você vai pegar um fabricante que parou no tempo de segurança há 10 anos, mas ele vai desovar aquilo mais barato. Quando você vê depois daquele slide lá, tem essa responsabilidade do fabricante ou do fornecedor estar usando uma solução obsoleta tecnicamente, falando de normas mesmo, normas de segurança que ele não está atendendo mais. E aí, agora, com essa lei, você não pode deixar a licitação passar. Até para a gente que vai concorrer, você pode estar impugnando, você pode estar entrando com mandado de segurança, porque o cara não cumpre o requisito técnico, requisito de segurança.
Ele não está naquele livro de ranking lá. E aí também sobe a régua. Soluções grandes, que exigem muita segurança, só quem realmente tiver solução para fazer isso, quem tiver na última versão, quem tiver atualizado, e o pequeno vai participar da coisa pequena. Não vai ficar também a Microsoft ganhando concorrência, cobrando 10 vezes o preço de uma coisa que ela não precisava fazer. O Walter, não fica bravo comigo não com usar o exemplo da Microsoft aqui, hein? É só exemplo, tá bom? Cleiton levantou a mão e depois o Márcio. Vai lá, Cleiton. Ô, Romero, essa posição já existe no Brasil. Teoricamente, quem deveria fazer essa posição é o CISO dentro da companhia, tá? É por isso que foi inventado o CISO, a posição de CISO dentro das companhias ali. E fora do país, nos Estados Unidos, muitas vezes neles, cargos, eles assinam um contrato de corresponsável por qualquer incidente de segurança que tem dentro da companhia. Assim como o CFO lá fora, ele tem um peso muito forte, lá fora o CISO também tem, tá? Então ele é corresponsável pelos incidentes de segurança. Por isso, aqui é uma várzea, né? O cara é responsável pela segurança, ele finge que está fazendo a segurança da companhia, e a companhia finge que está recebendo isso e segue a vida. Se tem um incidente, o mundo vai embora e segue a vida. Lá fora, não. Se der um incidente de segurança, de prejudicar as pessoas, ele é corresponsável por isso, assim como as empresas que fornecem as soluções. Em relação aos fornecedores, muitas das empresas não têm CNPJ no Brasil exatamente para não sofrer essas punições. Então, muitos fornecedores de soluções de cibersegurança no Brasil hoje, que vendem soluções no Brasil, não possuem CNPJ aqui dentro, como forma de proteção também. Então, isso é uma briga que vai muito longe, porque eles não têm CNPJ aqui. E aí, como que você penaliza uma empresa que não tem CNPJ no país? Então, o buraco é mais baixo. Você tem que pensar isso antes de querer penalizar ela, é obrigar ela a ter um CNPJ e ter um responsável no território nacional, que isso não acontece hoje. Então, eles vêm, tem as pessoas aqui registradas lá fora com o PJ, então não tem nenhum vínculo trabalhista aqui no Brasil, esses funcionários. Eles ganham lá fora, recebem lá em dólar lá fora, né? E eles são responsáveis por transferir o dinheiro para cá, por isso que eles ganham mais. E eles não têm CNPJ aqui. Então você não consegue nem penalizar nem o profissional dessa empresa, nem a empresa. E aí a integradora, né, que está aqui no país, que leva toda essa culpa, essa corresponsabilidade. Muitas empresas colocam isso no contrato junto aos clientes, que eles não são responsáveis por qualquer dano que a ferramenta venha causar, pedir para. Cara, mas isso aí é uma briga jurídica eterna, né? Porque assim, o cara coloca no contrato, o cliente assina, e aí quando der algum problema, ele vai acionar o fabricante que não tem CNPJ no Brasil, não vai conseguir acionar, vai querer acionar a integradora colocou no contrato que ela não é responsável pela solução. E aí o cliente também é responsável porque contratou uma ferramenta que não tem CNPJ no país e aceitou. Cara, é uma briga. O buraco é mais embaixo, entendeu? Por eles querem fazer isso, eles têm que ir lá atrás, né? Dar uns passos atrás, que é obrigar a ter um CNPJ, igual fizeram com as redes sociais. Ter um CNPJ e um responsável no país. E aí sim eles podem fazer isso que está escrito aí, entendeu? Assim, para mim isso aí é uma viagem, né? Eles estão querendo fazer uma coisa que é impossível de ser cumprida. É uma lei que já nasce falida, né? Já nasce em desuso. Não dá para aplicada. Só observação, Cleiton, essa situação existe desde 1992, quando foi extinta a lei de proteção do mercado nacional, né? Que é a lei de informática que protegia o mercado. Quando ela caiu, então essa situação foi criada e ela existe até hoje. Então, e não tem como penalizar. É interessante, mas você contribuiu bastante, Cleiton, com essa visão, porque se a gente puder montar um documento e participar de uma sugestão, a primeira sugestão a ser colocada é que qualquer fornecedor no país tem, de qualquer solução de segurança adotada no país, vai exigir que a empresa tenha uma sede aqui, um CNPJ, para ser penalizada em razão daquilo que ela está ofertando, né? Márcio, você levantou a mão, por favor. Sim. Bom, pessoal, acho que um tema muito amplo, né? E
não tenho, acho que não tem uma solução definitiva nisso. O que a gente vê no mercado aí são muitas padronizações, modelos de referência, né? Então a gente tem a ISO, o Roberto até falou de auditoria, né? A auditoria de sistemas, o pessoal se baseia muito no ITIL, né? Tem ali também o CMMI, que é um modelo de maturidade de processos. Então, esses modelos, eles dão referências, e dentro dessas referências, você tem níveis de atingimento dessas referências. Então, você pode ser um CMMI 3, nível 4, Uhum. nível 5, e a partir disso você está apto a partir desse nível que você atingiu, você está apto a ser contratado para alguns serviços, né? Então, é, é, tem que ter um modelo de referência que ajude as empresas a se organizarem, né? Porque isso aqui envolve você ter uma equipe de governança, envolve arquitetura de sistemas, desenvolvimento de sistemas seguros, é uma coisa bastante complexa, parece que é simples, mas não é. Então, assim, é um tema muito grande, não dá para ser exaustivo, também não dá para falar que alguém é, é, atende 100% ou não atende nada, porque você pode ter aí níveis intermediários. E aí, como que fica isso, né? E a gente tem que ter padrões e regras claras para não criar mais insegurança e atrapalhar processos de inovação, né? Então, eu lembro que numa reunião da Sucesso há muito tempo, aí a gente recebeu um executivo, ele falou, ó, primeiro eu desenvolvo a aplicação, o serviço, e depois eu vou pensar na segurança, né? Então, assim, e está certo, né? Primeiro você tem a ideia, imagina só se você vai se cercar de todas as possibilidades antes de ver se aquela ideia dá certo. Então, assim, é algo muito complexo, tem que ter guias de referência bem estabelecidos, e dentro dessas guias tem que ter níveis de atingimento. Então, ninguém vai ser 100% ou 0%. Você pode ter ali Uhum. mesclas, né? Inclusive, isso permite, você quando tem esses níveis bem identificados, permite você avaliar, né, se a pessoa está evoluindo, se aquilo está adequado, se o próprio nível é um assunto que vai evoluir conforme as tecnologias evoluem, os processos de segurança têm que evoluir também. Então, precisa ter uma coisa bem estruturada, com padrões claros e referências, né, de atendimento, tá bom? Perfeito, perfeito fechamento, Márcio. Excelente. Debate bem interessante aqui. A gente pegou esse debate aqui, que está lá para fazer uma contribuição, vou estar acompanhando, vendo como é que eles vão contribuir, mas só o que nós discutimos aqui, né, é um material rico de informações que a gente vai acabar passando para todo esse mercado aí de segurança da informação, né? Então, bacana, gente, bacana mesmo. Olha, hoje não Já apareceu o tem reloginho. prazo? Já tem prazo para a resposta da consulta pública? Não tem nada ainda, tá, Edson? Não tem nada. Só diz que está lá tramitando no CCJ lá e que a qualquer momento abre uma consulta pública, tá bom? Então a gente se antecipou disso aqui, assim como aquele outro material que nós preparamos, né, do Guia Ético de Inteligência Artificial, que agora está só trazendo um parênteses, o estado que está, eles já acabou o prazo de coleta de informações, eles estão na parte interna para depois ter uma devolutiva para o mercado. Tá? Então, o processo eu estou acompanhando, vou acompanhar esse também para a gente fazer uma contribuição aí para o mercado e depois a gente fazer um chamamento aí para empresas e a gente abrir um debate e também abrir um chamamento para profissionais que queiram debater sobre a ótica do usuário, né? Do usuário, que é o que nós representamos efetivamente. Mas a gente ter
dois campos aí de debate. O difícil vai ser reunir empresas de diferentes, empresas diferentes, né, para elas sentarem à mesa, né, com essa proposta. Então, eu vou buscar aí o nome dos presidentes das empresas e vamos fazer uma convocação, né, para ver quem é que vem e atende. Talvez, não sei, vamos ver. Vamos lá, vamos tentar. Tá bom? Acho que tá, já alguém mais quer conversar? Se não, fechamos hoje nossa terça com sucesso. Bom, já que ninguém se manifestou, tenham todos uma excelente semana. Até a próxima terça. Um forte abraço a todos. Boa Até noite. mais. Abraço. Boa noite, bom descanso. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.